O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos ao lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu a nuvem e os encobriu com sua sombra. Da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Como já anunciamos no começo da Santa Missa, prestem bem atenção, minha gente. A gente costuma se distrair quando o padre começa a falar, e até entendo. Eu até entendo porque tem padre que começa a falar e não termina mais, e o povo se cansa e perde a paciência. Eu até entendo. Mas eu prometo não falar demais. Prometo falar o necessário e de uma maneira que vocês compreendam bem. Como já foi dito no começo desta celebração, nós estamos festejando a transfiguração de Jesus, como foi relatado aqui no Evangelho. Dos 12 apóstolos, Jesus escolheu 3, e esses 3 levou para o alto de um monte, o Monte Hermon, mas que muitos acham que foi o Monte Tabor, pouco importa qual foi o monte. O importante é que ele lá se transfigurou. E aí vocês perguntam, mas padre, o que é transfiguração? Eu vou dizer para vocês, é bem facilzinho de entender. Transfiguração, transformação da figura, do visual, ficou brilhante. O evangelista até diz que Jesus ficou tão resplandecente, tão brilhante, suas vestes ficaram tão brancas, tão reluzentes, que a melhor lavadeira do mundo não conseguia dar tanta brancura àquelas vestes. É isso que é transfiguração. Momento de grandeza, momento de glória. Nós, em nosso calendário católico, pode observar isso. Estamos sempre festejando acontecimentos da vida de Jesus, mesmo quando festejamos um santo. Aquele santo é santo por causa de Deus. Aquele é santo porque Deus santificou. Termina resultando em reconhecimento da ação de Deus. Então Jesus se transfigura. E por que ele fez isso? Porque quando ele fez isso, ele já estava naquele seu percurso, naquele seu caminho para Jerusalém. Seria sua última ida a Jerusalém, porque dessa vez ele seria preso, torturado, assassinado na cruz. Só que depois ele acrescenta: mas eu vencerei, eu ressuscitarei ao 3º dia. E os apóstolos não compreendiam que era essa ressurreição. Então vocês mentalizem bem.
Jesus passou neste mundo para nos salvar. Nos salvar de quê, Padre? Com tanta desgraça que ainda acontece pelo mundo. Nos salvar do inferno, da condenação. Aquela história que um dia vocês já ouviram. Que história? O primeiro homem foi criado por Deus em perfeita liberdade, santidade e justiça. Num dado momento, o primeiro homem quis se igualar a Deus, conheceu a Deus, competiu com Deus. Quem sai perdendo com isso não é Deus, Deus nunca perde nada. Foi o ser humano que se prejudicou quando rompeu com Deus, quando se afastou de Deus. E a humanidade que o primeiro homem gerou foi uma humanidade distanciada de Deus, separada de Deus, porque ninguém dá o que não tem. Se o primeiro homem não tinha mais a intimidade com Deus, como é que ele ia passar a graça de Deus para a sua descendência, se ele já não tinha mais isso? Então vem Jesus Cristo para reverter a desgraça que o primeiro homem tinha provocado para toda a humanidade, para toda a criação. Nesse momento em que Jesus se transfigura, ele está dando uma pequena amostra grátis da sua grandeza, da sua divindade. E duas pessoas que já tinham falecido aparecem conversando com Jesus, Moisés e Elias. Tenho dito aqui a quem frequenta com assiduidade. Moisés já tinha morrido há uns 1.300 anos. Elias tinha morrido há uns 850 anos. Já tinham morrido há muito tempo. Na transfiguração, eles apareceram conversando com Jesus. Conversando o quê, Padre? A gente sabe, sabemos. O quê? O que é que eles conversavam com Jesus? O evangelista Marcos, que nós proclamamos aqui, não fala qual foi o assunto. Quem fala é São Lucas. São Lucas conta a transfiguração, informa qual foi o assunto que eles estavam conversando com Jesus. O assunto era a morte que em poucos dias Jesus ia sofrer em Jerusalém. Era esse o assunto. Mas, Padre, por que motivo Elias e Moisés conversavam com Jesus a respeito de um acontecimento tão triste? Se encontra com ele para conversar exatamente sobre isso? Eu vou dizer a vocês por quê. Porque Elias e Moisés não estavam no céu. E para onde eles foram? Para o inferno? Claro que não. Eram dois homens santos. Mas vocês têm que lembrar, vocês têm que entender que só começou a existir salvação com a morte de Jesus na cruz e com a sua ressurreição. O catecismo diz: para que Jesus morreu na cruz? Para derrotar a morte. Jesus mergulhou na morte para acabar com a morte. Depois ele ressuscita. Com a morte e ressurreição de Jesus, temos a salvação. E antes disso, havia salvação? Não. Não tinha como ter salvação. Porque Jesus não tinha se sacrificado por nós ainda. Então Moisés e Elias não estavam no inferno, porque eram homens santos, mas não podiam entrar no céu, porque a salvação não tinha acontecido ainda. Eles estavam no que chamamos no credo de mansão dos mortos. A mansão dos mortos estava superlotada, esperando acontecer a salvação. Aliás, o credo, vocês sabem rezar o credo, né? O credo diz que Jesus desceu à mansão dos mortos. Foi crucificado, morto e sepultado. Como é que continua? Desceu à mansão dos mortos, depois é que ele ressuscitou ao terceiro dia. Entre a morte de Jesus e a ressurreição, ele desceu até a mansão dos mortos, para se apresentar àqueles que estavam esperando por ele. Porque ele levou a salvação.
Então Moisés e Elias eles tinham recebido permissão de Deus, porque só pode acontecer com permissão de Deus. Os falecidos não podem aparecer a qualquer hora, a qualquer instante, a qualquer um, não. Cuidado com isso, viu? Tem gente que vê alma em todo canto. Cuidado na sua vida. Não é assim, não. Cuidado. Um falecido pode aparecer a nós? Pode, mas com permissão de Deus. Sem essa permissão, sem chance. Não tem condições. Agora nós entendemos porque Moisés e Elias estavam conversando com Jesus sobre a morte que Jesus em poucos dias ia sofrer em Jerusalém, a crucificação. A gente até tenta imaginar a conversa. Senhor, é dessa vez que em Jerusalém o Senhor vai se sacrificar. É dessa vez que o Senhor vai morrer para destruir a morte e nos tirar da mansão dos mortos, porque estamos lá já faz um tempão. A gente imagina que a conversa foi mais ou menos essa. Bonito isso, né? Interessante, misterioso. E é neste momento que nós nos lembramos da grande importância de oferecer a Santa Missa a Deus por aqueles que já se foram. Hoje nós mencionamos 4 falecidos, destacando aqui Marcos Antônio Alves, que na nossa contabilidade, contando nos nossos dedos, morreu há 7 dias. Para Deus, essa contagem dos dias não vale de nada. Vale para nós que ficamos aqui nesse mundo. A gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, eu quero a missa no 7º dia. Tudo bem. É uma tradição, é um costume, não está errado, não. Mas essa questão de ser no 7º dia, no 30º dia, isso só tem valor para nós aqui na terra. Porque para Deus, todo dia, toda hora, é hora de pedir a Ele pelos falecidos. Não tem hora marcada para isso, não. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos, precisamos pedir a Deus por aqueles que morreram. Não é só no 7º dia, 30º dia e 1 ano, não. É bom entender isso também. Porque a Santa Missa não é homenagem ao falecido. Tem gente que pensa isso. Se você quer homenagear o falecido, não é proibido, não. No final da missa, quem tem uma mensagem, pode fazer. Mas a missa, por natureza, sempre é oferecida a Deus. Escute, para depois não dizer por aí afora o que eu não falei. A missa é oferecida a Deus. E Deus tanto se agrada da missa que recebe de nós, que Ele dá um retorno. Que retorno é esse? A graça em favor daquele por quem estamos pedindo, daquele que faleceu. É assim que funciona. O destinatário da missa é Deus, o destinatário. Os beneficiados somos nós, tanto vivos, quanto também aqueles que morreram. Somos os beneficiados, Deus é o destinatário. É um diálogo. Pedimos a Deus pelos mortos, oferecendo a Ele o que há de mais importante, que é a Santa Missa, e como resposta Deus nos atende, beneficiando os falecidos, atendendo nossa súplica, concedendo a graça que pedimos a Deus pelos falecidos. Outro ponto que é importante vocês entenderem, presta atenção. Missa pelos falecidos, ela só interfere naquele falecido que está em purgatório, se purificando para entrar no céu. Porque quem já está no céu não falta nada, já é no céu. Ou falta alguma coisa no céu? Não falta nada, porque no céu você está na presença de Deus. E minha gente, não existe nada melhor do que você estar vendo Deus face a face. Todo mundo quer ver Deus aqui, eu também quero.
E quem está na presença de Deus, minha gente, é feliz, mas é tão feliz, mas é tão feliz que não falta nada. Então a missa, ela interfere naquele que está em purgatório, se preparando para entrar no céu. Por quê? Porque está se preparando ainda. Aí a missa ajuda demais, demais. Mas, padre, já que a gente não sabe quem está em purgatório ou quem já está no céu, como é que fica? O que importa é que você peça pelos que morreram. Se esse falecido estiver se preparando, se purificando, a missa cai como uma luva na mão. Ótimo, está precisando. Com certeza vai ajudar e muito. Mas se a pessoa por quem pedimos já está no céu, a missa não fica perdida, não. Deus então direciona a missa para outras almas que precisam, mesmo que a gente nem conheça, mas Deus sabe de tudo. Vocês entenderam isso ou vocês estão cochilando? Isso aqui não é conversa de Padre Ademilson, não. Ah, é porque eu fui a uma missa e o padre que celebrou essa outra missa falou diferente. Mas o que eu estou passando para vocês, o que eu estou falando para vocês é o que a Igreja Católica Romana ensina há 2000 anos. Não é da minha cabeça, não. Não é minha opinião, não. A Igreja ensina isso há 2000 anos. Por isso que é importante vocês entenderem, é importante vocês acreditarem. Então, nesta missa festiva da transfiguração de Jesus, onde Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus sobre a necessidade do sacrifício dele para salvar a humanidade, pedimos a Deus por Marcos Antônio Alves, falecido há 7 dias. Se ele estiver em purgatório, a purificação dele está mais apressada para entrar no céu. Ele vai para o céu com certeza. Porque quem está em purgatório é porque vai para o céu. Porque se purgatório é preparação, é purificação, é porque vai ficar limpo. E ficando limpo vai acabar de entrar no céu. Isso é uma certeza. E se ele já estiver no céu, a nossa missa agora beneficia outras pessoas. Deus é quem vê tudo, sabe tudo e pode tudo, independente do que saibamos, do destino de quem se foi, o importante é pedir a Deus pelos falecidos. A Santa Missa é oferecida a Deus em favor dos falecidos. E Deus recebe a Santa Missa porque a Santa Missa, para quem não sabe ainda, uns eu sei que já sabe, outros talvez não. A Santa Missa torna presente o sacrifício de Jesus. É só vocês prestarem atenção nas palavras da consagração. O que é que Jesus diz pela boca do Padre na consagração? Isto é meu corpo que será entregue por vós. Quer dizer, isso que vocês estão vendo não é pão mais não. Eu estou transformando em meu corpo, que vai ser sacrificado por vós. Isto que vocês estão vendo parece vinho, mas não é mais vinho não. Isso é meu sangue que vai ser derramado por vós. Naquele momento da consagração, pão e vinho se transformam no corpo e sangue de Jesus na cruz, para derrotar a morte, para nos dar vida eterna. Isso aqui é o miolo da missa, é o núcleo da missa. É isso que nós oferecemos a Deus. Agora eu pergunto a vocês, vocês acham que Deus vai recusar o Filho dele que nós estamos oferecendo a Ele? Vai recusar? Impossível. O Pai nunca recusa o Filho que oferecemos a Ele. Por isso que a Santa Missa é a maior oferta que se faz a Deus, porque é o próprio Filho dele realmente presente para a nossa salvação. Então, que os irmãos falecidos, Antônio Alves, Marcos Antônio Alves, Marinildo Ramos da Silva, José Francisco da Silva e Carlos Alberto da Silva, por esta Santa Missa, sejam beneficiados, sejam purificados,
tomem posse da felicidade sem fim diante da face de Deus. E uma vez diante da face de Deus, eles peçam a Deus por nós que ainda estamos nesse mundo. Porque fiquem vocês sabendo que a pessoa que faleceu não esquece de ninguém, não. Tem gente que não sabe disso, né? As pessoas que morrem não sofrem de amnésia, não. Não perdem a memória, não. Eles se lembram. Só não podem falar conosco. Não podem. Só se Deus der licença. Porque Deus pode tudo. Mas eles se lembram de todos vocês aqui. Todos vocês. E eles pedem por cada um de vocês a Deus, enquanto nós pedimos a Deus por aqueles que estão se preparando, estão se purificando, estão em purgatório. Volto a dizer, isso não é coisa de minha cabeça, não. A Igreja Católica ensina isso há 2000, não é há 2 dias, não. Há 2000 anos. Então, a sabedoria da Igreja é muito maior que a nossa. Eu não tenho nem 50 anos direito ainda. A Igreja já tem 2000, ela sabe o que diz. Ela é guiada pelo Espírito Santo. Não esqueçam disso não, minha gente. Isso é a nossa fé. Comecem a pensar a respeito disso. Procurem cultivar a devoção pelas almas do purgatório. Procurem levar a religião mais a sério. Vocês só têm a ganhar com isso, tá? Então, na festa da transfiguração de Jesus, compreendamos as maravilhas que Deus faz para nos ver felizes e felizes para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.